Hoje é feriado em Fortaleza, é um feriado religioso. Amanhã, por conta do decreto do prefeito José Sarto, será ponto facultativo na administração municipal. Na sessão de ontem da Assembleia Legislativa, teve um momento picadeiro e outro momento ringue. No momento picadeiro, o deputado Diacir Diniz chegou a beijar a mão do deputado Felipe Mota. O momento foi registrado por um fotógrafo do jornal O Povo. Essa foto esteve no site do jornal uma boa parte da manhã, mas no início da tarde ela saiu. Mas o pessoal tirou um print e publicou. Então, esse momento aí em que o deputado Diacir Diniz, que é o líder da bancada do PT e da maioria governista na casa, beija a mão do deputado Felipe Mota, que havia chamado a atenção para a briga dos governistas na discussão de um projeto de indicação do apóstolo Luiz Henrique, tratando da história de Bíblia nas escolas públicas. O projeto de indicação foi aprovado, mas houve muitas críticas e alguns governistas votaram contra o projeto de indicação. Dentre eles, há uma das vice-líderes do governo. A vice-líder do governo, a deputada Larissa, votou contra. Também votou contra a deputada Lia Gomes e outros. A liderança do governo ficou um certo momento atrapalhada com relação à posição de deputados do governo. O projeto de indicação é uma iniciativa do deputado, qualquer deles, sugerindo ao governo a propositura de uma lei referente àquele tema. Então, como os deputados não podem legislar com relação a essa matéria da administração interna do Poder Executivo, eles apresentam projetos de indicação. No caso este da Bíblia, a Assembleia não pode votar uma lei de iniciativa dela ou de qualquer um dos seus, dizendo que a escola pública tem que ter isso, aquilo ou aquilo outro. Essa competência de dizer o que faz a escola pública é do Poder Executivo, estadual, municipal, federal, claro, atendendo à legislação federal que trata da educação. Mas, nos momentos críticos, vários deputados se manifestaram. Um deles foi o deputado Queiroz Filho. Vamos ouvi-lo. Possibilidade de uma emenda de plenário que trata da inclusão também de distribuição de livros de outras religiões. É isso? De outras possibilidades, como anunciou o governador. Primeiro de tudo, trata-se aqui de um projeto de indicação, né? Um projeto de indicação, ele é uma sugestão. Não, obviamente, em sendo aprovado, isso vai se tornar obrigatório, porque é um projeto de indicação que vai para o governo e, se ele concordar, como já manifestou, aí ele devolve esse projeto em forma de lei. Segundo, como disse o deputado Reginaldo, é engraçado. Você sabe que, se eu não estou enganado, há uns 7, 8 anos atrás, sabe quem lançou esse programa lá nos Estados Unidos? O Trump. O ex-presidente Trump também fez esse projeto da distribuição das Bíblias lá nos Estados Unidos. Aí eu acho que se inaugura aqui no Estado uma nova corrente, que é o Lula-bolsopetismo, né? Uma nova corrente, Lula-bolsopetismo. Porque agora, com essas questões agora ideológicas, e eu não estou
fazer nenhum juízo de valor e da importância da minha fé e que sou cristão. Obviamente, vivemos assim num Estado laico e eu queria também saber, era outra dúvida, qual era o tipo de Bíblia que seria distribuído. O que eu andei lendo, assim, pelas a informação que eu vi de forma mais comum dentro da pesquisa que eu fiz, é que existem pelo menos 5 tipos de Bíblias, né? Existe, assim, que eu conheço, realmente existe a Bíblia professada e acatada pelos evangélicos, assim como os católicos. Então, a priori, qual seria esse tipo de Bíblia que seria distribuído nas escolas aqui do estado do Ceará? E quais seriam as outras crenças, as outras religiões, se seriam realmente alcançadas com esse projeto? Eu fiz 3 ofícios, 3 requerimentos. Eu queria saber qual é a opinião do Conselho Estadual de Educação sobre o assunto. Queria saber qual era a opinião da Secretaria de Educação do Estado do Ceará e acho que o Estado do Ceará, como uma grande referência na educação para o Brasil, também fiz um requerimento para o Ministério da Educação, para que o Ministério da Educação possa nos ajudar a entender e dar uma orientação para aí sim, na mensagem, a gente ter mais elementos para poder votar e apreciar esse projeto. A gente vai querer distorcer. Eu, particularmente, assim, celebro e acho importante essa questão da religiosidade e da fé das pessoas, principalmente num país como o nosso. Mas, obviamente, isso também preocupa as outras. Eu sou católico, como já disse, mas preocupa as outras religiões de como vão... Bom, o deputado Alcides Fernandes, sobre o tema, apresentou a posição de um segmento evangélico. Vamos ouvi-lo. Não, né, rapaz? Como eu falei, tantas coisas que a gente precisa organizar no nosso estado de Ceará. Uma pessoa me ligou, e vários, né, fazendo comentários. Deputado Alcides, cadê os teus projetos? Projeto que fala sobre a sociedade, os cristãos e tudo. Eu tenho um projeto de lei 273/2023 que determina a aplicação de multas administrativas a quem invadir ou ocupar local de culto ou perturbar a realização de cerimônia religiosa no âmbito do estado de Ceará. Tem um projeto de lei 269/2023 que dispõe sobre a proibição da exposição de alunos propaganda sobre ideologia de gênero. Tem um projeto de lei 740/2023 que veda a reprodução de músicas e vídeos que contenha qualquer palavra, termo ou expressão de natureza pornográfica ou sexual, ou que descrevam, ou induzam, ou extinguem a prática de atos libidinosos ou sexuais na rede estadual de ensino público do Estado. Projeto de lei 821/2023, que estabelece a realização de momentos de estudo científico baseado em textos bíblicos na rede pública de ensino estadual. Projeto de lei, pastor Alcides, também 190/2024, que dispõe sobre proibição de exposição artística ou cultural com teor pornográfico ou vilipêndio a símbolos religiosos no âmbito do estado do Ceará. Projeto de lei 288/2023, que proíbe a presença e participação de crianças e adolescentes menores de 18 anos nas paradas de orgulho LGBTIQIA+, do estado do Ceará. Então, são projetos de leis que a gente espera também que futuramente, nesses próximos meses, seja analisado pelos senhores deputados. Agora, o governador disse que ia autorizar, que já ia passar pela Assembleia, pelos deputados, Bíblia nas escolas. Mas, de repente, chega, não é Bíblia nas escolas mais. Agora é todo tipo de livro, inclusive São Cipriano, tudo quanto for nas escolas agora vão ter. As pessoas vão ter acesso agora a tudo. Minha gente, isso é uma casca de banana. O governo sendo PT sendo PT, aprendendo com Lula, olha, mente para o povo. O povo gosta de mentira, taca mentira para o povo é besta. Mas não colou, não funcionou, que o povo de Deus... Bom, o deputado Alcides Fernandes é pastor e ele diverge. O ramo evangélico dele é diferente do ramo do deputado apóstolo Luiz Henrique.
Aliás, os dois já trocaram acusações lá na Assembleia Legislativa. Mas o debate prosseguiu e o deputado Renato Roseno, da base aliada do governo, que votou contra o projeto de indicação, também se manifestou. Vamos ouvi-lo. Tema a partir de 2 parâmetros. O parâmetro da Constituição, do artigo 210, da Constituição brasileira e também do parâmetro do Estado laico, da laicidade do Estado. Quero dizer por que eu sou contrário ao texto que está sendo colocado aqui sob exame e votação. O artigo 210 da Constituição Federal, e eu quero aqui de maneira muito tranquila dizer por que é necessário defender a laicidade do Estado. Porque quando o Estado tinha uma religião oficial, e o Brasil teve a religião católica como religião oficial até a proclamação da República, muitas violências foram praticadas contra aqueles que não eram da religião oficial. Os protestantes, por exemplo, no século XIX e até princípio do século XX, eram alvo de escárnio. Eram alvo de escárnio, porque não professavam a religião oficial. A primeira vez que se fala em liberdade de culto é em 1910. Depois, em 1950, a partir de uma emenda do então deputado federal Jorge Amado. Foi muito difícil, na cultura brasileira, instituir de maneira democrática a liberdade de culto e a laicidade do Estado, porque a laicidade do Estado pressupõe que todas as religiões possam ser professadas, possam ser respeitadas, sejam as majoritárias, sejam as minoritárias. Obviamente, no caso da sociedade brasileira, as religiões de matriz africana foram as mais perseguidas, inclusive pelas polícias. Quero defender como um salto civilizatório da sociedade a laicidade do Estado. Okay. A Revolução Francesa do século XVIII conquistou a separação entre Estado e religião. E reintroduzir religião no Estado e na política é um retrocesso em matéria democrática. Por isso, mesmo de maneira muito solitária, mais uma vez, eu quero... O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o conselheiro Holden Botelho, foi ontem ao Tribunal Regional Eleitoral entregar a lista de gestores e ex-gestores cearenses que nos últimos anos cometeram irregularidades no exercício da gestão pública. A entrega dessa lista é uma providência determinada pela legislação eleitoral. Esta entrega pelos tribunais de contas dos estados, dos municípios, ainda onde há Tribunal de Contas do município, e do Tribunal de Contas da União, com os nomes dos gestores que tiveram suas contas rejeitadas por essas cortes de contas, serve de subsídio para os juízes eleitorais. No momento de registro das candidaturas, avaliar, também com os elementos dados pelos tribunais de contas, se o pretendido candidato é ou não elegível. Foi uma solenidade rápida que os dois presidentes, com assessores, conversaram sobre outros assuntos relacionados aos dois tribunais que podem se compatibilizarem em nome de uma melhor facilitação do exercício da cidadania. Lá, nós ouvimos rapidamente o presidente do Tribunal de Contas do Estado. A gente tem recebido diariamente, liminares, assim, quase todo dia chegam liminares pedindo a retirada do nome da lista, né? Então, assim, não tem esse número aqui, porque não é de hoje, né? Então, desde que a pessoa pode se registrar, ou até antes... Nas últimas horas, você recebeu? As últimas horas recebemos ontem, no final do expediente, recebemos duas, mas isso vem acontecendo já há pelo menos um mês.
a gente recebendo sempre um pedido de retirada da lista. A decisão do juiz que manda retirar o nome dessas pessoas que nós chamamos de ficha suja não tem nenhuma influência com relação ao processo dele julgado lá no tribunal. É isso? Ou Não tem. A ele princípio, não. continua condenado até que uma outra decisão possa dizer. Isso. Cautelarmente, geralmente são pessoas questionando alguma nulidade da decisão do tribunal. E aí eles pedem cautelar de forma liminar no começo do processo para sair da lista enquanto analisa o processo inteiro. Talvez no final do processo é que você vai saber se o tribunal vai ter que rever ou não a sua decisão. Né? Vai ter anulado ou não a sua decisão. Mas no momento, inicialmente, ele pede a cautelar para retirar da lista. Bom, dos 184 municípios do estado do Ceará, apenas Porteiras, apenas o município de Porteiras não tem gestor ou ex-gestor na lista do Tribunal de Contas do Estado. É motivo de aplausos. Veja bem, nós estamos num país que a pessoa que cumpre a sua obrigação, direito, merece aplauso, porque há uma quantidade imensa de brasileiros não cumpre bem o seu dever, notadamente na administração pública. Pois olha, de uma lista de uma quantidade grande de nomes aí, 2.599 gestores e ex-gestores cometeram irregularidades no curso de suas administrações. Isso envolve pessoas de 183 municípios do estado do Ceará. Só um município do estado do Ceará não tem nenhum nome nessa lista. Vale repetir, o município de Porteiras. Porteiras. Por esse exemplo, podemos dizer que eles são exemplos de administração pública municipal. Uma vergonha para todos os outros 2.599 gestores e ex-gestores de Fortaleza e dos demais municípios cearenses. Esses 2.599 relacionados lá não quer dizer que cada um deles só tenha cometido uma irregularidade em contas. Não. Os processos de contas são mais de 3.500 contas rejeitadas por irregularidades. São responsáveis por esses 3.500 processos essas 2.599 pessoas. O que significa dizer? Uma delas, por exemplo, hoje, numa determinada prefeitura, foi secretário de administração. Na mesma administração, ele passou um tempo como secretário de obras. Depois, foi secretário de infraestrutura. Então, numa gestão só, uma pessoa, um desses indivíduos, ficha suja, cometeu 5, 6 irregularidades. Não é comum. São poucos que cometeram várias irregularidades. A maioria dos 2.599 cometeu, cada uma irregularidade. Se nós olharmos a lista detalhadamente, porque com essa quantidade de nomes, é difícil a gente... Até porque o nome lá na lista está o nome oficial da pessoa. E, geralmente, a pessoa não é conhecida pelo seu nome completo. O nome completo só quem sabe é cobrador. Quando você escuta uma pessoa
chamar o seu nome completo, já fica de ouvido em pé, porque deve ser um cobrador. Porque as demais pessoas chamam apenas por um nome comum que a pessoa tem. Edson, por exemplo, não vai chamar, é o José Edson da Silva, aí é um cobrador. A maioria das pessoas chama Edson, chama Amanda, chama Fábio, e por aí vai. Então, não é fácil se ver, se conhecer todas essas pessoas da lista num curto espaço de tempo, porque a lista do TCE só veio a público a partir das 13 horas de ontem. A partir das 13 horas é que o Tribunal de Contas do Estado colocou a lista lá no seu site, porque ele primeiro tinha que entregar realmente ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral e imediatamente torná-la pública. Então, de 1h da tarde de ontem até agora pela manhã, não dá para a gente localizar, encontrar as pessoas conhecidas, porque lá, repito, está o nome completo. Além dessa lista do Tribunal de Contas do Estado, também nós temos outros cearenses, ficha suja, na lista do Tribunal de Contas da União, que também foi entregue, o presidente do Tribunal de Contas da União entregou essa lista à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, ontem no período da tarde. Mas, no olhar rápido, na lista do TCE, você encontra logo no início o nome do vereador de Fortaleza. O vereador de Fortaleza, o Ronivaldo Maia, que hoje está no PSD. Ele era do PT. E também está lá o nome do secretário de Planejamento do Governo do Estado do Ceará, Alexandre Sobreira Cialdini. Os dois estão na lista da ficha suja, ainda por irregularidades cometidas, quando atuaram como secretários na administração da prefeita Luiziane Lins, em Fortaleza. Já se vão lá mais de 15 anos que eles cometeram essas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O vereador de Fortaleza, Ronivaldo Maia, e o secretário de Planejamento do Estado, Alexandre Sobreira Cialdini. Amanda, o que dizem os sites do Congresso Nacional nesta manhã? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. O primeiro destaque que a gente tem no Congresso Nacional é o site do Senado Federal, que diz aqui que a sessão deliberativa de ontem na Casa será retomada agora nesta quinta-feira, hoje, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, suspendeu a sessão de quarta-feira mas o painel de presença dos senadores será mantido e aí a reunião vai retomar ainda hoje. Na quarta-feira, ontem, foram votados os projetos das dívidas dos estados, também foi votada a PEC que abre um novo parcelamento especial de débitos previdenciários dos municípios e a PEC que trata da eleição para órgãos diretivos de tribunais de justiças. Indicados para as embaixadas do Brasil no Equador, São Vicente e Granadinas e também na Argélia foram confirmados no plenário do Senado. Senadores ainda ontem aprovaram o projeto que concede indenização às vítimas de Zika vírus e a concessão de um empréstimo internacional para a cidade de João Pessoa. Também em destaque aqui no site do Senado que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CRE, vai ouvir o chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim, sobre a
crise na Venezuela. O requerimento foi apresentado pela senadora Tereza Cristina e foi aprovado agora nesta quinta-feira. A senadora quer esclarecimento sobre a crise relacionada à eleição presidencial na Venezuela, ocorrida no final do mês passado. Amorim acompanhou a votação no país vizinho. Também em destaque aqui no Senado hoje é a PEC que regula a eleição em tribunais de justiça estaduais, vai à promulgação porque o plenário do Senado aprovou ontem, em primeiro e segundo turno, essa proposta de emenda à Constituição que cria regras para eleição de órgãos diretivos dos tribunais de justiça do Estado. A matéria agora será encaminhada para a promulgação do presidente da República em uma sessão solene no Congresso Nacional, que ainda vai ter a sua data definida. Também em destaque no Senado é outra proposta de emenda à Constituição, que é sobre as dívidas previdenciárias e precatórias dos municípios, que agora vai à Câmara, porque o Senado aprovou essa PEC ontem sobre a Constituição que estabelece as medidas para avaliar as contas dos municípios. O texto reabre o prazo para que os municípios parcelem as suas dívidas com a Previdência e também define os limites para os pagamentos dos precatórios. Esse tema que foi debate aí no Senado, que foi aprovado, segue agora para análise na Câmara dos Deputados. E sobre a Câmara aqui, os destaques de hoje é sobre a Comissão Mista de Orçamento, que rejeita o crédito extraordinário para o Poder Judiciário. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, de São Paulo, votou contra o parecer do relator, que é o deputado Cabo Gilberto Silva, por acreditar que a rejeição da medida seria apenas uma resposta do colegiado à decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de suspender a execução das emendas parlamentares do orçamento. A Comissão Mista de Orçamento ela rejeitou a medida provisória 1238 de 2024, que abre esse crédito orçamentário de 1,3 bilhão para o Poder Judiciário e para o Conselho Nacional do Ministério Público. Também em destaque aqui na Câmara dos Deputados é Arthur Lira, o presidente da Casa, que diz que o ato monocrático do STF sobre as emendas parlamentares não pode mudar a prerrogativa do Congresso. O presidente da Câmara disse que a decisão monocrática do ministro Flávio Dino de limitar as execuções das chamadas emendas PIX não pode tirar do Congresso o poder constitucional sobre as emendas parlamentares. Segundo Lira, o parlamento tem o poder constitucional de garantir suas prerrogativas estabelecidas em causas pétreas. Também em destaque na Câmara hoje é na área de política e administração pública, que uma comissão da Câmara aprova o projeto que fixa uma idade máxima para o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. A comissão que discutiu essa temática foi a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, que aprovou esse projeto de lei que fixa a idade máxima para o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros de 35 anos para os oficiais e praças e de 40 anos para oficiais médicos de saúde e de outras especializações. E por fim, aqui o destaque também na Câmara dos Deputados é na área da saúde, que a Comissão de Direitos de Defesa e Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou a criação de um programa de atenção a mulheres na menopausa e no climatério e institui também o Dia Nacional da Conscientização sobre a Menopausa, a ser comemorado anualmente no dia 18 de outubro. Pela essa proposta, o programa oferecerá o atendimento público especializado para mulheres no climatério ou na menopausa e incluirá a divulgação de informação para mulheres nessas fases, a realização de exames diagnósticos, o incentivo à adoção de hábitos saudáveis visando a prevenção de doenças mais prevalentes neste grupo. Também ofertará a capacitação e a formação continuada de profissionais e assistentes. Também disponibilizará de reposição aí
hormonal e outras medicações práticas terapêuticas indicadas. Também fará o acompanhamento por equipe multiprofissional de saúde, inclusive o atendimento psicológico, e também aí dentro da proposta está a revisão periódica dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas com a incorporação de novas tecnologias. São esses os destaques que a gente tem no Congresso Nacional de hoje. Bom, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que a Câmara Municipal de Fortaleza abriu para investigar os trabalhos da CAGES, a companhia responsável pela distribuição de água em Fortaleza e da rede de esgoto da capital cearense e de outros municípios do estado. Essa CPI foi instalada recentemente e terá a sua primeira importante reunião de tomada de depoimentos na próxima quarta-feira, dia 21, ao meio-dia. Esclareceu o presidente da CPI que o horário é para respeitar o horário da sessão ordinária da Câmara naquele dia. A Câmara se reúne às terças, quartas e quintas-feiras. E então, essa tomada de depoimento na CPI da CAGES de quarta-feira vai ocorrer imediatamente após o encerramento da sessão ordinária da Câmara. Portanto, o horário inicial da tomada de depoimento será meio-dia, às 12 horas de quarta-feira. E o primeiro depoente é o senhor Neuri Freitas. Neuri Freitas é o presidente da CAGES. As sessões, as reuniões da CPI vão acontecer sempre às quartas-feiras. Depois da tomada de depoimento do senhor Neuri, presidente da CAGES, serão ouvidos representantes da agência reguladora do Ceará e a do município de Fortaleza. Após a tomada desses primeiros depoimentos, a CPI, que é presidida pelo vereador Iraguaçu Filho, tendo como relator o vereador Lúcio Bruno, vai fazer os requerimentos de pedido de informações e de documentos. Essa CPI da CAGES promete movimentar o ambiente político da capital cearense e do estado, sobretudo na questão do relacionamento governo e prefeitura da capital, que já não está bom e com certeza vai piorar. A prefeitura, pelo seu órgão competente, tem exigido algumas posições da CAGES, sobretudo com relação ao seu trabalho externo, ligações de água, recuperação de rede de abastecimento de água e de esgoto, que danificam o asfalto em determinadas ruas de Fortaleza. A CAGES já tem sido multada em um bom volume de recursos por conta dessa situação entendida como prejudicial ao município pelos órgãos competentes da prefeitura. Um tema que vai chamar muito a atenção é o relacionado à compra da nova sede da diretoria da CAGES. A CAGES hoje a direção da CAGES
não funciona mais lá perto do antigo aeroporto Pinto Martins, onde ela se instalou há algumas décadas. A direção está num ambiente bem confortável, um ambiente que podemos chamar de rico, porque está instalada num andar todo do prédio mais imponente de Fortaleza, que é o chamado BSPA. Há questionamentos sobre a negociação, sobre a compra e venda desse imóvel. E isso vai dar muito o que falar, porque tem se anunciado aí que essa compra e venda deu para enriquecer algumas pessoas. A CPI pode esclarecer isso. E o pior, o que pode acontecer, é o município de Fortaleza fazer cessar o contrato de concessão que tem com o Estado. A CAGES é um órgão da Prefeitura de Fortaleza. Ela hoje já é explorada há algum tempo, ela é explorada pelo governo do Estado por conta de uma concessão que fez o município de Fortaleza ao Estado. Essa concessão foi renovada no final da administração do prefeito Roberto Cláudio, com a aprovação da Câmara, a renovação de mais 30 anos. Mas essa concessão pode vir a ser sustada. É o que almeja alguns políticos, alguns políticos ligados à administração municipal. Amanda, agora, o que dizem os sites dos jornais Folha de São Paulo, o Globo e o Estadão de São Paulo? Bom, o primeiro destaque aqui que a gente traz é o site da Folha de São Paulo de hoje, que o principal destaque aqui no site é sobre a atuação de assessores de Alexandre de Moraes fora do rito, pode abrir brecha para nulidade. Especialistas divergem, mas citam possibilidade de invalidação de provas. O ministro diz que os procedimentos foram documentados. Também em destaque falando sobre esse mesmo assunto é cúpula do Senado, que afasta a hipótese de impeachment de Moraes após a ofensiva de bolsonaristas. Também sobre este mesmo assunto, o advogado Tiago Amparo escreve que a Folha acerta ao expor as mensagens, mas errará se não explicar que são situações distintas. No seu artigo, ele fala que não pode se comparar Alexandre de Moraes com as ações tomadas pelo ex-juiz Sérgio Moro durante a Operação Lava Jato. Também em destaque aqui é descarado, não vai sobrar a internet. Aqui veja algumas mensagens fora do rito entre os assessores de Moraes. Também em destaque sobre esse assunto é um trecho da revista Piauí que fala que o problema não é bem Moraes. As mensagens mostram distorções no desenho das altas cortes. Outros destaques aqui é sobre o mercado de trabalho, que o desemprego cai em 15 estados no segundo trimestre deste ano, e sobre essa questão o governo federal começa a reforma e servidor terá que trabalhar mais. Sobre a educação pública, a desigualdade entre escolas com alunos mais pobres e mais ricos é de 4 anos após o fundamental. 100 escolas com maior performance nos anos iniciais estão aqui no Nordeste. Também em destaque é Brasil-China em 50 anos. 8 gráficos mostram os indicadores sobre o Brasil e a China, como eles estarão daqui a 50 anos. Destaque também aqui no site da Folha de São Paulo são sobre as eleições em São Paulo, que pré-candidatos Marçal e Datena escancaram diferenças entre as redes sociais e a televisão. Na Argentina, a justiça indicia
ex-presidente por agressão contra ex-companheira. Também em destaque aqui é sobre os planos de saúde que ignoram norma da Agência Nacional de Saúde e deixam de reembolsar pacientes em casos obrigatórios. Outros destaques agora a gente vai para o site do jornal O Globo sobre o mercado de trabalho. Essa é digamos que a manchete do site de hoje. O desemprego de longa duração cai 17% em junho e atinge o menor patamar desde 2015. O número de pessoas que buscavam uma vaga recuou para 1,7 milhão. A taxa de desocupação cai em 15 estados. Sobre o acidente aéreo com o voo da Voepaz, o avião da Voepaz que caiu teve falhas nos sistemas de degelo detectadas várias vezes em 2023. E sobre esse mesmo tema, mapas e infográficos detalham condições meteorológicas caóticas antes da queda. Bela Megali escreve na sua coluna que a Polícia Federal usará novo argumento para pedir extradição de Alan dos Santos dos Estados Unidos. Sobre também em destaque aqui no site do jornal O Globo é a compensação cruzada que o jornal mostra porque a Receita vai apertar o cerco contra as fraudes tributárias. Também em destaque é sobre as campanhas lá pelo Rio de Janeiro. GM armada, fila zerada. Conheça os planos de governo dos candidatos. Sobre as eleições em São Paulo, cortes nas redes mobilizam as campanhas e Marçal gera pressão. Na coluna de Lauro Jardim, ele escreve sobre delator da Lava Jato que empobrece patrimônio e cai mais da metade. Outros destaques agora no Estadão é sobre o debate promovido pelo Estadão, que fala: veja quantos ficará o imposto de roupas, remédios e mais de 350 itens aqui falando sobre o nó tributário, na verdade. A ferramenta mostra quanto é o peso dos impostos para cada produto hoje, calcula a variação e aponta quanto ficará a carga tributária quando a reforma entrar em vigor, caso mantido o seu texto atual. Aqui o Estadão faz a sua própria plataforma para renomear e para recalcular esses valores, caso a reforma tributária venha a ser aprovada. Também em destaque aqui é na área da saúde, sobre o turismo médico, porque o Brasil é um dos destinos cada vez mais buscados para exames e cirurgias. O país ocupa a 5ª colocação no ranking latino-americano e a qualidade do serviço médico e hospitalar é um dos grandes atrativos. Vera Rosa escreve na sua coluna sobre a lacração de Marçal nas redes sociais rindo de voto. É o que ela pergunta. Pesquisas dão um recado em outra direção. Também sobre as eleições lá em São Paulo, Boulos e Marçal, o vídeo em que o deputado dá um tapa na carteira de trabalho aí de Marçal. Também em destaque é sobre as eleições na Venezuela. Ida de Amorim ao Senado para explicar a situação em eleição sob suspeita na Venezuela terá ambiente hostil, como a gente acabou de falar, que houve um requerimento para que ele visite aí uma comissão do Senado para falar sobre esse assunto da Venezuela. E por fim aqui na área de negócios é que a Cielo deixa bolsas após 15 anos com menos de 20% do mercado e amplia desafios de controladores. São esses os destaques que a gente tem nos principais sites de hoje. Bom, com essas informações dos 3 jornais de maior circulação no Brasil, nós estamos encerrando a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.